profético, tá bom? Olha, quero lembrar você que só o Senhor Jesus salva, só o Senhor Jesus ele batiza com o Espírito Santo. No século XXI ele continua batizando com o Espírito Santo. Ele cura, ele continua curando e ele é o Rei que voltará. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É importante, é lógico, você ter aqui, fé. Então prepare aí sua caneca com água em nome do Senhor Jesus. Queridos, a bênção que nós vamos estar ministrando sobre você hoje é a bênção da liberalidade. 2 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo ele está ensinando Coríntios, ele está exortando eles sobre a liberalidade e que vai resultar na bênção para a nossa vida material. Nós precisamos, o ser humano ele é espírito, alma e corpo. E nós precisamos da bênção, na verdade, nós precisamos da bênção espiritual, nós precisamos da bênção para a nossa vida emocional, a nossa alma, e também a bênção material, a bênção para o nosso corpo. O espírito é onde você tem comunhão com Deus. A alma, o que é a alma? É o sentimento, a emoção, a vontade, a alegria, a tristeza, tudo tem a ver com a questão emocional. Tem pessoas desequilibradas emocionalmente, grande parte das enfermidades hoje são emocionais. Então o homem precisa ser abençoado nas suas emoções. Mas o homem precisa ser abençoado também na parte material. E aqui, 2 Coríntios capítulo 9, nós temos muito essa orientação de Paulo. Ele fala, quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo. Aqui, os coríntios, eles tinham ânimo em ajudar, eles tinham ânimo em contribuir. Olha só, eles eram animados. Quando você vai a uma igreja que você faz parte, você tem ânimo em contribuir? Ele estava falando aqui com Coríntios isto. Eles tinham ânimo, eles eram animados para contribuir. Então, no versículo 6, é quando está aquela palavra que você já ouviu muitas vezes. E digo-vos que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Paulo, ele tinha aqui a visão de uma lavoura. E ele percebeu, lógico, aquele agricultor que semeava bastante, consequentemente ele colhia bastante. O que semeava pouco, colhia pouco. Paulo estava falando aqui exatamente da questão do dar, da questão da pessoa contribuir, ofertar, e ele usa aquela figura do lavrador, semeia bastante, colhe bastante, para mostrar aos coríntios que assim também é na vida da pessoa. Ela semeia muito, ela também vai colher muito. Ela vai semear pouco, ela vai colher pouco. E então, Paulo, ele trata isto mostrando, semear e colher. Ele diz, semear e colher são sempre proporcionais. Ou seja, a gente colhe mediante o que semeia. Paulo usa esse exemplo simples, um exemplo simples, para dizer que assim como ocorre na natureza, ocorre na vida espiritual. A natureza é isso. Semeou muito, vai colher muito. Semeou pouco, vai colher pouco. Paulo ele pega algo da natureza para explicar, para ensinar que na vida espiritual é a mesma
coisa, certo, queridos? Em outras palavras, será possível alguém plantar em terra fértil única árvore frutífera e colher frutos de 200 árvores? Lógico que não. Lógico que é impossível. Então, se quer colher, é necessário semear. Nesse mesmo capítulo, queridos, no versículo 7, Paulo ele ensina: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Olha, não com tristeza ou por necessidade. Se bem que a maioria das pessoas hoje normalmente semeia por necessidade. O que é isso, necessidade? Ah, vai pintar a igreja. Ah, então vou contribuir. Ah, vai reformar. Ah, então vou... A maioria dos cristãos age assim. Mas, biblicamente, você está vendo que é errado. Porque, teologicamente, Paulo ele fala para a gente semear com alegria, segundo propor no nosso coração, não por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Olha, veja bem, queridos. Deus ama o que dá com alegria. Quando você contribui, quando você faz isto, a palavra de Deus diz, ele ama. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o versículo 10 ele fala: aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Multiplique a sementeira, aumente os frutos da vossa justiça. Paulo ele fala, é Deus que dá a semente. O lavrador ele semeia muito, colhe muito, semeia pouco, colhe pouco. Mas Paulo fala, é Deus que dá a semente. A oferta, Deus ele conhece o coração de cada um. Quanto mais a pessoa semeia, o próprio Deus fica assim, vamos dizer assim, na responsabilidade do compromisso de dar a ela semente, é o que Paulo fala. Deus é o que dá semente a quem semeia. Ele conhece o coração do semeador. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu gostaria de dar uma boa oferta. Se eu pudesse. Deus, ele conhece o coração. Se a pessoa tem um coração de semeador, o próprio Deus se encarrega de dar a ela, está aqui a semente. Se você tem alegria em ofertar, se você tem esse prazer em fazer, Deus conhece o seu coração. E Paulo está dizendo que é o próprio Deus que coloca na sua mão a semente. Então, queridos, muitas vezes a pessoa não semeia, não é porque ela não pode, mas o coração dela não é de semeador. Paulo está mostrando isso aos Coríntios. Tenha o coração de semeador, então Deus, ele vai te dar. E olha, e o versículo 8 fala que ele vai fazer abundar. O egoísta pensa que quanto mais retém, mais estará protegendo os seus bens. Contudo, a palavra de Deus, ela assegura que aquele que dá liberalmente a Deus, ao Altíssimo, é quem desfruta de suas bênçãos e de sua segurança. Quem tem fé para oferecer o melhor a Deus
mostra a ele que tem fé para receber o seu melhor. Certo, queridos? Ou seja, todos nós queremos o melhor de Deus. Mas Paulo está dizendo o seguinte: você quer o melhor de Deus? Então aprenda a semear, aprenda a dar o seu melhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, autor de nossa fé. Senhor, necessidade material, necessidade financeira, todos nós temos. E Paulo ele está tratando, Senhor, desse capítulo 9 de 2 Coríntios, exortando os coríntios acerca da liberalidade, mostrando a eles que, na medida que eles semeassem, é que eles iriam colher. Senhor, eu sei que as pessoas que estão ao vivo agora nessa live e pessoas que vão ouvir depois essa palavra, todos têm necessidades materiais. Todos têm necessidades a serem supridas. Só que aqui a tua palavra está nos ensinando que essas necessidades, elas são supridas na medida que nós semeamos no teu reino, na tua seara, na tua obra. Que o teu Espírito Santo faça com que essa palavra seja entendida, seja recebida no coração de cada um. E que se tornem semeadores esses que estão ouvindo e certamente colherão seus frutos. Amém? Pode tomar água. E Deus te abençoe. Não esqueça, Deus ama, olha só, Deus ama o que dá com alegria. Deus é o que dá semente àquele que semeia. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vocês hoje e sempre. Amém? Semeie, semeie e tu irás colher. Graças a Deus.